Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Os Ternos Afetos de Misericórdia do Novo Homem. O título da segunda-feira, Emergir na Palavra para Viver na Esfera Celestial. O versículo Colossenses 3,12, que diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua misericórdia. É por ela que nós nos levantamos todos os dias. Por ela nós não somos consumidos. Por tua graça nós podemos avançar e desfrutar das tuas riquezas. Podemos te servir de maneira adequada. Por isso, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia sejam abundantes sempre em nossa vida, assim como a tua palavra. Fala conosco esse dia, Senhor. Expõe-nos, ilumina-nos. Que a tua palavra penetre o nosso ser, separando aquilo que é natural, aquilo que é carnal, daquilo que é espiritual. Que apenas o que é espírito, o que vem de ti, possa florescer no nosso interior, possa crescer, possa se desenvolver. E nesse dia, amado Senhor, nós queremos também nos revestir como eleitos de Deus, nos revestir do novo homem, nos revestir de tudo aquilo que tu és, do teu esplêndido, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Senhor, nada disso nós temos no nosso natural, no nosso velho homem. Por isso, a cada dia, nós queremos nos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por isso, Senhor, infunda a tua glória em nós. Fala a tua palavra de modo que a nossa natureza, o nosso velho homem, cada dia mais diminua. Cada dia a nossa natureza terrena ceda para que a natureza celestial, a natureza desse novo homem, possa crescer e se desenvolver em nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Emergir na Palavra para Viver na Esfera Celestial. A partir do capítulo 3 do livro de Colossenses, Paulo começa a mostrar para os irmãos em Colossos que a necessidade deles não era se aperfeiçoar na carne, não era práticas do judaísmo, de práticas novas, ascetismo, todas essas coisas. A necessidade deles era buscar as coisas lá do alto. Isso porque tanto eles como nós já morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que quer dizer que essa vida aqui na terra, ela é para ser vivida de uma maneira celestial. Então, viver essa vida como vivíamos antigamente, antes da nossa conversão, é um erro. Da mesma forma, tentar nos aperfeiçoar na carne, tentar melhorar o nosso procedimento, enfim, essas coisas, irmãos, elas não nos ajudam. O que nos ajuda é nós, primeiramente, entendermos, nós morremos com Cristo. A partir de então, nós temos um novo viver, um viver em ressurreição. Um viver que busca as coisas do alto, um viver que pensa nas coisas do alto. E aí Paulo, a partir do versículo 5, ele fala, vocês precisam fazer morrer a natureza terrena. E aí ele cita, na primeira linha, no primeiro bloco, coisas muito grosseiras, como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Essas coisas, irmãos, esses pecados, eles nos paralisam. Qualquer pessoa que esteja envolvida com essas coisas não consegue seguir ao Senhor, não consegue seguir adiante. Muitos cristãos, eles estão envolvidos com pecados e ao invés de receber a luz de Deus, de confessar os seus pecados e deixar a prática dos pecados, muitos, ao invés disso, preferem jogar a poeira, o lixo, para debaixo do tapete. E aí dizem, não, mas Deus é amor, mas Deus é graça. Então eu posso viver dessa maneira. Na verdade, irmãos, viver dessa maneira é viver
de acordo com o que você era, com o seu velho homem, com sua natureza terrena, de acordo com o que você era antes da sua conversão. Esse viver só agrada a você. E olhe lá ainda, porque você, na verdade, acaba vivendo uma vida de opressão. Esse viver não agrada ao Senhor. Não adianta eu tentar distorcer a Escritura e dizer, não, mas Deus é amor, Ele vai me aceitar como eu sou. Não. Porque sim, Deus é amor, mas é justiça. E uma hora você vai ter que encarar a justiça de Deus. Então, uma vez nessas coisas, irmãos, nós precisamos tratar com elas. Não podemos viver uma vida abertamente em pecado. Isso faz com que nós não consigamos seguir o Senhor. Nós não consigamos ver o Senhor. Então Paulo ele mostra isso. Ele fala, olha, vocês precisam fazer morrer essa natureza de vez. E aí ele ainda diz, é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, talvez você não tenha problema com essa primeira linha, mas veja, a segunda linha, Paulo ainda diz, né, no versículo, a partir do versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. Então, se nós também temos essas práticas, é algo que nós precisamos tratar, porque isso também nos impede de ter um viver do novo homem, um viver que segue ao Senhor. Paulo diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então qual é o problema? É nós ainda estarmos revestidos do nosso velho homem. Antes da crucificação de Cristo, não tinha como eu me despir do meu velho homem, é o que eu sou. Mas agora, após a ressurreição do Senhor, após eu ter recebido o Espírito, eu posso e devo me revestir, versículo 10, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E ainda mais, Paulo no versículo 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja, essas coisas, irmãos, nós só temos no novo homem, no Espírito. Aproveitando, irmãos, eu vou ler na página 40, segundo parágrafo, falando sobre a palavra revestir. Assim como não precisamos mais viver na esfera terrena, também não estamos condenados a viver no velho homem, servindo ao pecado como escravos. Em Colossenses há 2 versículos com o verbo revestir-se, que esclarecem qual é a nossa nova posição. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É o versículo 10. E o versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nesse versículo, o verbo revestir-se em grego é enduo, significando vestir-se, entrar em uma veste. Portanto, revestir-se dos ternos afetos de misericórdia é o mesmo que revestir-se do novo homem. Então, quando Paulo fala assim, revestir-se do novo homem, no versículo 10, talvez não tenha ficado claro para todos. Aí no versículo 12 ele vem e mostra com exemplos o que é revestir-se do novo homem. Aí ele mostra, quando você está revestido do novo homem, o que você tem? Você tem os ternos afetos de misericórdia. Esse termo, na verdade, a palavra grega é splanknon, que denota entranhas. É um sentimento que vem do profundo do ser, das entranhas. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 9, ele olhou para a multidão, diz que ele se compadeceu daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas eram como ovelhas sem pastor, elas estavam sofrendo. E aquela palavra, compadeceu-se delas, o grego é splanknon. Quer dizer que é um sentimento que veio das entranhas, do mais profundo, do mais interior do Senhor.
Esse é um sentimento real, irmãos, porque nós estamos no mundo, nós estamos acostumados com as pessoas fingindo sentimentos. As pessoas fingem que gostam de você, as pessoas fingem que estão sorrindo com você, mas quando você sai, você vira o alvo dos comentários negativos. Isso é o que o velho homem faz. Por isso Paulo, ele dá toda aquela lista no versículo 8, 9, ele fala de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Isso tudo é do velho homem. E você percebe, irmãos, que essas coisas você não vive apenas em si mesmo, quer dizer, são coisas que você transmite para as pessoas. Maledicência, você não fala mal de si mesmo. Maldade, você não é maldoso consigo mesmo. Indignação, ira, própria mentira, todas essas coisas também estão relacionadas com o próximo. Da mesma forma, porém ao contrário, quando nós estamos revestidos do novo homem, o que surge de nós, irmãos, do mais interior, e é um sentimento sincero, do profundo do nosso ser, que é o nosso espírito, surge então um sentimento, irmãos, de bondade, de querer fazer o bem às pessoas. Mas não é o bem, aquele bem que você dá a algo, e aí se a pessoa não reage como você esperava, se ela não te agradece, ou se ela não tem a reação que você esperava, você acha ruim. Você até fala, não, melhor não ter dado. Não é essa bondade, aquela bondade que você quer algo em troca. É igual o amor. O nosso amor, irmãos, é um amor egoísta. Nosso amor, você, na verdade, é como um espelho que você quer que espelhe de volta para você. Então, essa bondade, irmãos, ela que surge do nosso interior é algo puro, é algo que vem de Deus. Por quê? Porque você agora está revestido do novo homem. Essa humildade, irmãos, nenhum de nós somos humildes. Nenhum de nós temos humildade. Humildade não é você abaixar a cabeça, fingir, diminuir a voz. Sabe, quando você se porta humildemente, não é isso. De novo, eu digo, o que essa lista está mostrando é algo que surge do profundo do nosso ser. Então essa humildade, irmãos, que vem das entranhas do Espírito, é algo concedido por Deus, porque o próprio exemplo de humildade está no Senhor Jesus, que sendo Deus, não julgou, ele veio e se encarnou e teve um viver muito abaixo daquilo que é o seu potencial, daquilo que ele era, sendo Deus. E mesmo assim, ele não julgou com usurpação, ele não fez força para viver como Deus. Ele simplesmente, irmão, se humilhou e teve um viver de homem, e um viver de homem pobre, sabe? No sentido de, ele não foi um rei, não, ele experimentou a pobreza, a necessidade, fala mansidão, longanimidade, tudo isso, irmãos, nós experimentamos e nós transmitimos às pessoas quando nós estamos revestidos como eleitos de Deus do novo homem. Então aqui, irmãos, você vê uma figura muito clara de como nós somos no nosso velho homem, e aí são os versículos 5 a 9, e de como nós somos no novo homem, que são os versículos 10 em diante, né? E isso é uma escolha, irmãos. Por isso Paulo fala, vocês precisam se revestir. Primeiro se despir do velho homem, né? Uma vez que vos despistes, quer dizer, já era para nós estarmos despidos, não era para nós vivermos mais pelo velho homem. Mas a questão de nós nos revestirmos do novo homem, isso é uma escolha diária, irmãos. Do mesmo jeito que Paulo falou, vocês precisam fazer morrer a natureza terrena. Isso é uma escolha diária. Por isso, o título dessa segunda-feira é Imergir na Palavra para viver na esfera celestial. Então, nós precisamos mergulhar na Palavra de Deus. Na palavra Logos, na palavra Rema, no falar profético. Isso, irmãos, nos ajuda a ter um viver revestido do novo homem, porque você está colocando a sua mente no Espírito. Você está
você está ouvindo uma mensagem e aí você está meditando sobre o que você ouviu, você está deixando a luz entrar em você, você está ruminando, você está imergindo nela. O que está acontecendo? A palavra está entrando em você, ela está entrando cada vez mais profundamente em você. Quanto mais nós ruminamos a palavra, mais profundamente ela entra em nós. Você está lendo a Bíblia, irmão, você não pode só, lógico, você precisa ler para conhecer, mas não pode ficar só no conhecimento, tem que mergulhar nos versículos, ruminar, comê-los. Então hoje, irmãos, quantas coisas nós temos à nossa mão. Hoje nós recebemos, o folheto da imersão, nós temos a Bíblia no celular, temos o alimento diário de livros, enfim. Quanto nós temos na nossa mão ali no celular. E muitas vezes a gente perde tanto tempo, irmãos, na internet, usando o celular para a internet, para outras coisas, quando nós poderíamos usar essa tecnologia para mergulhar na palavra de Deus, para nós termos esse viver celestial. Porque quanto mais você mergulha na palavra, irmãos, mais a palavra enche o seu ser, mais a palavra vai mudando você. Você já deve ter experimentado quando você fica muito tempo na água, quando você sai, até a pele, a sua pele, ela tá diferente. Quando nós mergulhamos na palavra, quando nós imergimos na palavra, irmãos, o nosso ser, ele se enche da glória de Deus, da luz de Deus, de tudo que Deus é. E essas coisas vão mudando o nosso interior. E passo a passo você vai percebendo que o seu viver mudou. Às vezes esse é o segredo, às vezes você está preso nessa lista de pecados e está tentando fazer igual os Colossenses, no capítulo 1 e 2, se aperfeiçoar na carne. Não, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo, porque aí eu não vou ficar nervoso, eu não vou ofender, não vou xingar, eu não vou ter essa prática. Não, você tem que entender o livro de Colossenses corretamente. Como é que você deixa as práticas da carne do velho homem se revestindo do novo homem? E mergulhar na palavra, cada vez mais contato com a palavra, vai enchendo o seu ser e o amor que o velho homem tinha por essas coisas, irmãos, vai cada vez sendo mortificado. É o que Paulo fala em Romanos 8, que a lei do Espírito da vida, ela mortifica os feitos do corpo. Enquanto o gnosticismo, o ascetismo, todas essas coisas tentam, até de certa forma, mortificar o corpo, o que não dá resultado, Paulo mostra, fala, irmão, o resultado está aqui, viva pela lei do Espírito da vida. E os feitos do corpo, quer dizer, o amor ao pecado, o velho homem com as suas cobiças, isso vai ficar mortificado. Por isso, irmãos, o segredo é nós cada vez mais mergulharmos na palavra de Deus. Toda oportunidade que você tiver, mergulhe, porque isso vai fazer com que o seu ser seja transformado. E se você se tornou um escravo de determinado pecado, a prática e o exercício do Espírito, através disso que o Senhor nos deu, isso você vai perceber, vai libertar você. A lei do Espírito da vida vai libertar você da lei do pecado e da morte. Isso é muito prático, irmãos. O grande problema é quando nós ouvimos a palavra, mas nós não praticamos a palavra. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Esse é o problema, esse é a raiz do problema. Então, não sejamos mais escravos do pecado. Pelo contrário, vamos nos despir de vez do velho homem e nos revestir do novo homem com o esplâncnon de Cristo, com bondade, com humildade, com mansidão, com longanimidade e muito mais. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.